E aí, pessoal? Beleza. Hoje a gente vai fazer um deep dive em um trecho que fala sobre o Evangelho de Cristo. A gente já ouviu bastante sobre isso, é verdade. Mas a ideia é ir um pouco além do básico, sabe? Buscar uma compreensão mais profunda de como essa mensagem se aplica na nossa vida. E a história que a gente vai explorar hoje é a do Apolo, um pregador, né? Super talentoso, cheio de conhecimento das escrituras. Mas mesmo com todo esse conhecimento, sabe? Ele ainda precisava de um ajuste fino, digamos assim, na compreensão do caminho de Deus. É bem intrigante. Bom, é intrigante mesmo. A gente começa analisando a grande comissão, né? Lá em Mateus 28,19 e 20, e de fazer discípulos de todas as nações. Todo mundo aqui já ouviu esse versículo. Com certeza, né? É um versículo central, né? Para a missão da igreja. E sabe o que me chama a atenção aqui? A palavra indo no grego original. Ela não se refere só a, viagens missionárias, sabe? É mais um estilo de vida, um chamado pra gente, como cristãos, ser testemunha de Cristo em tudo que a gente faz no dia a dia. Então não é só pregar, né? É viver o evangelho em cada passo, cada conversa, cada relacionamento. Esse é um exemplo, né? Daquilo que a gente acredita. Exatamente. E tem outra coisa importante, essa grande comissão, ela não garante que todo mundo vai se converter, né? O texto fala em fazer discípulos de todas as nações, mas reconhece que a mensagem ressoa com aqueles que Deus escolheu, né? Entendi. É como se a gente estivesse semeando, mas a colheita depende de Deus. E além de pregar para quem não conhece a Cristo, a gente também precisa ensinar quem já se converteu, né? Instruir sobre tudo o que Jesus ordenou. Isso. É importante tanto levar a mensagem da cruz para quem está perdido, né? Quanto ensinar a doutrina para quem já foi alcançado pela graça, né? Então, e para ilustrar essa busca pelo reino de Deus, o texto traz a parábola do tesouro escondido, lá em Mateus 13,44. Lembra dessa história? Claro. Aquela que o homem encontra um tesouro enterrado num campo, esconde de novo e vai correndo vender tudo que tem para comprar aquele terreno. Isso. E o que me chama a atenção é que ele não compra o campo pelo campo em si, né? Mas pelo tesouro que está lá. Será que a gente também tem tesouros na nossa vida que impedem da gente buscar o reino de Deus com tudo que a gente tem? Nossa, que pergunta! E essa parábola nos leva direto para Cristo, né? Ele é quem compra esse campo que representa o mundo para resgatar o verdadeiro tesouro, a humanidade. E o preço que ele pagou foi alto, né? Abriu mão de tudo para nos salvar. Verdade. E é nesse ponto que a história do Apolo fica mais interessante ainda. Ele era eloquente, conhecia as escrituras, a vida de Jesus, mas faltava algo. Parece que ele tinha as peças do quebra-cabeça, mas não conseguia encaixar. Perfeito. E aí entram Priscila e Áquila, um casal de cristãos que, ao ouvir o Apolo pregar, percebem essa lacuna na compreensão dele. E em vez de criticar em público, eles chamam ele para conversar em particular, né? É atitude bonita. Com certeza. E eles instruem ele com mais precisão sobre o caminho de Deus, com muito amor e respeito. Isso nos ensina que a correção, quando feita com amor, com o objetivo de ajudar, pode ter um impacto muito positivo, né? E essa história de Priscila, Áquila e Apolo, ela mostra que, às vezes, mesmo tendo muito conhecimento bíblico, a gente ainda precisa se aprofundar no caminho de Deus. Exatamente. E é sobre essa diferença, né, entre conhecer Jesus e andar com ele, que a gente vai falar na próxima parte do nosso Deep Dive. E aí, pronto pra gente voltar para a história do Apolo. O texto fala da eloquência dele, né? A capacidade de falar bem, cativar as pessoas. Me faz pensar em como a comunicação é importante hoje em dia, né? É verdade? Com tanto podcast, vídeo online, a gente precisa saber se comunicar bem para transmitir a mensagem, né? Mas a história do Apolo mostra que só a lábia não basta, né? É, exatamente. É como ter um carro potente, mas não saber dirigir, sabe? Chama atenção, mas não leva a lugar nenhum. A gente precisa ter conteúdo, profundidade e principalmente experiência pessoal com Cristo. E aí que entra a questão do novo nascimento, né? Lá em João 3. O que você acha que isso significa na prática? Olha, imagina a gente ganhar uma nova perspectiva, sabe? Um novo olhar para as coisas. As escrituras fazem mais sentido. A mensagem do evangelho toca o coração de uma forma diferente. É como se a gente nascesse de novo, sabe? Entendi. Mas e como saber se alguém realmente passou por essa transformação? Tem algum sinal? Olha, não tem uma fórmula mágica, né? Mas lá em Gálatas 2,19 e 20, Paulo fala sobre morrer para a lei e viver para Deus, sobre Cristo viver nele. É uma vida marcada pela fé, pelo amor, pela entrega. Ou seja, não é só saber quem é Jesus, né? Mas ter um relacionamento com ele. Deixar ele transformar a gente por dentro e por fora. Isso. É como um relacionamento de amizade, sabe? Você pode saber tudo sobre uma pessoa, mas isso não significa que você a conhece de verdade, que tem intimidade. E no caso do Apolo, como essa instrução mais precisa impactou a vida dele? O texto não entra em detalhes, né? Mas imagina, Apolo era um cara dedicado à verdade. Quando Priscila e Áquila mostraram para ele a completude do evangelho, aposto que ele se jogou de cabeça, sabe? Buscando essa transformação. Faz sentido. E com certeza essa transformação se refletiu na pregação dele, né? Com certeza. A mensagem dele deve ter ganho mais poder, mais autenticidade.
Mas o mais legal é que essa história serve de espelho pra gente, né? Será que a gente também precisa de mais exatidão na nossa compreensão do evangelho? É mesmo. Será que a gente está só instruído no caminho do Senhor? Ou realmente andando com Ele e deixando Ele transformar a gente? Eu acho que essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer, né? E essa busca por mais exatidão não se limita ao nosso conhecimento, né? Ela se estende para todas as áreas da nossa vida, para a forma como a gente se relaciona com Deus, com os outros, com a gente mesmo. Verdade. É um processo contínuo, né? De aprendizado, de amadurecimento, de deixar o Espírito Santo nos moldar. E assim como o Apolo teve Priscila e Áquila, a gente também pode contar com a comunidade, com amigos, com pessoas mais experientes para nos ajudar nessa caminhada. Com certeza. A troca de experiências, o estudo da Bíblia juntos, a oração, tudo isso nos ajuda a crescer na fé. Mas e aí o que significa ter mais exatidão no caminho de Deus? Dá pra gente definir isso de forma clara. Essa é uma pergunta que nos leva para um nível mais profundo de reflexão, né? E é sobre isso que a gente vai conversar na última parte do nosso Deep Dive. Vamos explorar os desafios e as recompensas de buscar a exatidão, né? E como ela pode levar a gente para uma vida mais plena, com mais significado. Preparem-se para mais uma imersão. Chegamos na última parte do nosso Deep Dive e a pergunta que ficou foi: como a gente coloca essa tal exatidão no caminho de Deus em prática? Me explica de novo isso. É como se a gente estivesse procurando um GPS espiritual, sabe? Ajustando nossa bússola para ela apontar sempre para o norte verdadeiro, que é Cristo. Ah, entendi. Mas como a gente faz esse ajuste? Tem algum manual? Olha, a exatidão no caminho de Deus, ela vai além do conhecimento, sabe? Não é só decorar versículo ou entender teologia. É sobre deixar Deus transformar a gente por dentro. É tipo alinhar a nossa vontade com a vontade dele. Então é como se a gente estivesse, sei lá, constantemente se moldando, se transformando para ser mais parecido com Cristo. É isso aí. E essa transformação, ela se reflete em tudo que a gente faz, sabe? Nas decisões, nas atitudes, na forma como a gente trata as pessoas, até em como a gente lida com os problemas do dia a dia. Eu lembro que a gente falou do Apolo. Ele era um pregador super talentoso, conhecia as escrituras, mas ainda precisava de um ajuste fino no caminho. É como se a gente nunca pudesse parar de aprender, de se aprofundar na fé, né? Verdade. A gente nunca chega num ponto e fala, bom, agora eu já sei tudo sobre Deus. A graça de Deus é infinita, a gente está sempre aprendendo, sempre amadurecendo. E nesse processo é importante a gente ter humildade, né? Reconhecer que não sabe tudo e pedir ajuda quando precisa. Sim. Assim como o Apolo teve a Priscila e o Áquila para orientar ele, a gente também pode contar com a comunidade, com os amigos, com líderes espirituais, com pessoas que podem ajudar a gente nessa caminhada, né? É verdade. E no fim das contas, qual que é a recompensa de buscar essa exatidão? Qual o sentido de tudo isso? Quando a gente se aproxima de Deus, busca viver de acordo com a vontade dele, a gente experimenta uma paz, uma alegria, um propósito que nada nesse mundo pode dar, sabe? É como se a gente finalmente encontrasse o nosso lugar. É verdade. E essa experiência não fica só pra gente, né? Ela transborda para as outras pessoas, através do nosso amor, das nossas ações, do nosso testemunho. Acho que no final das contas, buscar mais exatidão no caminho de Deus é sobre viver uma vida que glorifica a Ele e nos leva para mais perto dele. Que legal. E para você, o que te desafia a buscar essa exatidão na sua caminhada? Em que área da sua vida você sente que precisa desse ajuste? Fica essa pergunta para você refletir e colocar em prática. E que essa busca te leve para uma vida mais próxima de Deus, com mais significado, com mais propósito. E com essa reflexão a gente chega ao fim de mais um Deep Dive. Esperamos que você tenha se inspirado por essa conversa, que ela te ajude a trilhar um caminho de fé mais profundo, mais cheio de significado. Até a próxima.